Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Bem, primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Espero que gostem, ao ponto de se inscreverem e dar aquele like de joinha, ok? É a nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Ela é feita da seguinte forma: eu vou lendo e algumas partes eu dou meu ponto de vista, né? Sobre determinados assuntos, ok? Então, por isso que eu falo que é uma leitura e estudo. Nós nos encontramos agora no terceiro livro, no capítulo 7º, ok? E está ali na primeira parte, ok? Eu geralmente divido os capítulos por partes, porque nosso estudo aqui nunca passa de 30 minutos, ok? Fica um pouco para mais, um pouco para menos. Passa um pouco ou é um pouquinho menos, certo? Por isso que eu divido por partes, porque tem capítulos que são muito longos. E para que não fique muito grande, assim eu procedo. Então, nesse capítulo vai se falar sobre a lei de sociedade. Vai falar sobre o aspecto da necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Esses serão os assuntos abordados aqui dentro da lei de sociedade, que é a vida de relação, né? Então, vamos à pergunta 766. E esse nós vamos, nessa parte nós vamos falar sobre a necessidade da vida social, ou seja, a vida de relação. Kardec pergunta então: a vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quer dizer, a faculdade de ouvir, de poder falar, não é verdade? Se não fosse viver em sociedade, ninguém precisaria falar nem ouvir nada, né? Pois bem. 767 pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Você está dentro da lei natural, né? Vamos viver em sociedade, então o isolamento não pode estar dentro, né? Então vamos repetir a pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta: sim, é contrário, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, né? Então a pessoa sozinha, ela não consegue ajudar ninguém, nem ela mesma, não é verdade? Pergunta 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Resposta: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Claro, né? E ele continua na sua explicação. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então é natural, né, gente? Um precisa do outro. O dentista não precisa do pedreiro, não precisa do enfermeiro, não precisa do médico, não precisa de... Até o médico precisa do médico. O médico pode se auto é, operar, ele pode fazer uma cirurgia nele mesmo. Bem, tira uma bala do pé do braço, tudo bem. Não precisa ser médico para fazer isso. Estou falando uma cirurgia mais complexa, né? Então, nós sempre precisaremos do outro, do conhecimento do outro. E sempre teremos alguma coisa para dar, para ensinar. Vamos lá.
vida de isolamento, voto de silêncio. Kardec pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? Porque o homem procurar o prazer e satisfação está na natureza do homem, claro. Mas o exagero em tudo, aí já não faz parte da natureza. Não é verdade? Está na natureza do homem comer? Lógico. E o exagero? Então, vamos ver o que ele responde. Olha bem, satisfação egoística, né? Viver no isolamento. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Lógico, né? Pergunta 670. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Completamente egoísta, né? Uma vida quase que perdida, né? Vamos ver a resposta. É duplo egoísmo. Lógico. Aí o Kardec pergunta: mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, expondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Quer dizer, o cara se castigar a si próprio. Vamos ver a resposta. Fazer mais o bem do que se faz de mal. É a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Claro, se ele se isola, isso é meritório. A pessoa, vou me privar disso, daquilo, mas tu está fazendo bem para alguém? Não. Eu estou cuidando de mim. Olha, então você está fazendo mal a você mesmo. Pergunta 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Eu só queria entender essa pergunta aqui, explicar para você porque eu queria entender. Se a pessoa se isola do mundo, como é que ele vai aliviar a dor de alguém? É uma pergunta que não tem lógica nem nexo. Se ele se alivia, daqueles que fogem do mundo, fugiu. Quer dizer, ele não quer a presença de ninguém. Como é que ele vai aliviar, promover o alívio, né, dos sofredores? Como? Bem, vamos ver o que ele responde aqui. Estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem, para que cumpra a lei do trabalho. Eu só queria entender a resposta e a pergunta. Realmente, não consigo entender isso. Kardec pergunta: e aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Olha só, isso não é isolamento, né, gente? Kardec aqui viajou na maionese. Vai ser repositor de energia, isso não é isolamento. Vamos ver a resposta. Isso não é retiro absoluto do egoísta, quer dizer, não é isolamento. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. Pergunta bem infantil de Kardec. Vamos lá, pergunta 672. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde as mais alta antiguidade? Quer dizer, naquela época tinha gente que fazia o voto de silêncio, que era seita, que isso aí era honrar a Deus e para, né, se elevar a Deus, ficar calado só pensando em Deus e não falar com ninguém. Aliás, tem um filme que é A Casa dos Espíritos, que conta uma coisa muito igual, exatamente isso que estão falando aqui. Uma menina, né, desde cedo, ela cismou de fazer o voto de silêncio e não falar com mais ninguém. Não falar com ninguém, por um trauma que ela teve na infância, porque ela tinha evidência, né? Ela prescrevia certos acontecimentos, coisa e tal, e as pessoas começaram a abusar, como tudo, né? Tinha gente que ia lá para perguntar o número da sorte, para jogar na loteria, coisa
fútil, né? E aquilo até que um dia que ela falou que uma pessoa, ela viu que uma pessoa ia desencarnar, e foi a própria irmã dela, que a irmã dela já era uma mocinha, ela devia ter uns 11 anos, alguma coisa assim, e a irmã dela iria desencarnar, ia morrer, e a irmã dela tinha um namorado. Vou contar a história do filme bem rapidinho, porque esse nosso parágrafo, pelo jeito, vai ser bem curto, nosso estudo de hoje. Mas o filme é interessante. Então ela fez esse voto de silêncio, porque a irmã dela, que estava noiva, acabou morrendo e ela se condenou, achando que ela, pela previsão que ela fez, foi ela que... Ela achava que ela era culpada pela morte da própria irmã. Ok? Aí aconteceu que ela foi crescendo. E o namorado da irmã dela, né, era um amigo da família, estava assim por perto lá e coisa e tal. E ela foi crescendo até quando ela ficou adolescente. E ela passou a gostar, né, do namorado, que era namorado da irmã dela. Passou a gostar desse rapaz. Bem, enfim. Então, quando ela ficou já mocinha, coisa e tal, ela falou, depois de muitos anos, mais de 10 anos, sem falar uma palavra sequer, mais de 10 anos, claro. Aí ela falou que queria se casar com esse rapaz. Bem, enfim, se casaram. Vocês entenderam? Mas ela ficou mais de 10 anos sem falar. Mas ela sofreu um trauma. Vocês entenderam? Então, naquela época, tinha muito esse negócio de ficar calado, qualquer motivo. Geralmente eu acho que era traumas, que a pessoa sofreu alguma coisa e achava que tinha que ficar calado para Deus perdoar, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente existia nessa época. Então, está perguntando aqui, né, sobre essas seitas, desde a mais antiguidade, que tinha se prescrevia esse negócio, voto do silêncio. Vamos ver a resposta. Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Está vendo? Deus condena o abuso, né? Se Deus deu a palavra, não é porque nós abusamos dela, né, que vai ser o certo. Aí ele continua aqui falando. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Tá vendo? Aí ficar calado, para se concentrar e conversar com Deus de pensamento é uma coisa. Agora fazer voto de silêncio é besteira. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como ato de virtude, no caso dessa menina não era virtude não, ela se culpava, tá? Tem uma boa intenção, né? Quer dizer, as pessoas podem ter uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Como a gente se engana em tantas coisas, né, gente? O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Agora vamos lá. Vai falar agora sobre os laços de família. Pergunta 773. Por que entre os animais, os laços aí, por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de cuidado, né, da atenção dos pais? Resposta. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe para seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses podem bastar a si mesmo, quer dizer, se virarem sozinhos, né? Sua tarefa está cumprida. Está cumprida. E nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos, com os que virão, claro. Pergunta. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Quer dizer, a pessoa querer se comparar, né, com os animais é uma estupidez. Vamos lá. E aqui eles vão responder.
O homem tem destinação diversa da dos animais, tá vendo? Querer se comparar é besteira. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles, quer dizer, comparar, né? Contra a besteira. Nele há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim, a amar-se como irmãos. Pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que iria acontecer? A recrudescência do egoísmo. Quer dizer, fortalecer o egoísmo seria quase que retroceder, né? Porque se nós chegamos aqui, já eliminamos alguma coisa do egoísmo. Não tanto, mas alguma coisa foi eliminada. Então, minha gente, nós encerramos esse capítulo 7. E na próxima nós vamos para o capítulo 8. Na primeira parte do capítulo 8. Então, meus amigos, se vocês gostaram da nossa leitura e estudo, espero que se inscrevam, né? E dê o like de joinha, porque isso ajuda muito ao canal. Porque o YouTube entende, já que o canal está sendo muito bem cotado, né, pelos gostei, ele acaba oferecendo esse conteúdo a muitos usuários do YouTube. Sendo assim, esse canal, se te ajudou, né, de alguma forma, se te ajuda, você está indiretamente ou diretamente mesmo, ajudando a muitas outras pessoas. Ok? Se isso foi útil para você, com certeza você pode dar o joinha, porque servirá você também, né, de mais um membro do bem. E se vocês não gostaram, fique bem à vontade para não fazer nenhuma das duas coisas. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Até a próxima.